Ah, e agora é hora de estreia na Bradesco Esportes FM. Zé ao quadrado, com Zé Silvério. Invadição, goleiro, ele bateu, é gol! E Zé Carlos Araújo, o garotinho. Entrou uma bola vadia, cruzou, Neymar atirou, entrou. Ih, que golaço! Chorado, chorado, chorado. José Carlos Araújo e José Silvério, Zé ao quadrado, na Bradesco Esportes FM. José Silvério, boa tarde, Zé. Boa tarde, meu caro Ricardo Capriotti, boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, José Carlos Araújo. É um prazer falar com todos vocês e com os nossos ouvintes. Boa tarde, Capri, boa tarde, Silvério. Olha aqui, para não ficar quadrado, vamos tocar uma bola redonda, Silvério? Ah, sempre, né? Sempre, sempre. Tá combinado. Olha aqui, eu vou sugerir, a gente não combinou nada nesse primeiro toque, nesse primeiro quadrinho aqui no programa de primeira que o Capriotti comanda, a gente conta a historinha. Por exemplo, eu conheço o Zé Silvério desde o tempo que a gente tomava chuva com o Busanfan sentado na grama atrás do gol e pegando cada situação difícil, não é não, Zé? Exatamente, Zé Carlos. Aliás, é um prazer muito grande falar com você. E realmente não terá nada combinado, que tem um tempão que nós nem nos falamos, né? É verdade, é verdade. Mas é um prazer muito grande. Conta a história mais curiosa que você já passou, quando sentado atrás do gol fazendo ponta, principalmente para quem? Principalmente para Oswaldo Moreira. Oswaldo Moreira, falecido locutor, excelente locutor, que foi da Continental, foi da Nacional. Eu trabalhei com ele na Continental. Pois é, passou alguma saia justa, por exemplo, ali atrás do gol? Só tinha um problema, agora que ele já faleceu, e eu tinha muito respeito por ele, era uma pessoa muito boa, era inclusive muito meu amigo fora. Ele ficou um tempão sem irradiar, e aí surgiu na Continental, exatamente no momento em que eu estava lá, e ele estava muito por fora do futebol, porque ele trabalhava numa agência de publicidade, e saiu da agência para voltar ao rádio na Continental, e ele estava muito por fora do futebol, por volta de quando foi isso, Zé Carlos? Aí por volta de 72, foi exatamente no fim de 71 que eu comecei a trabalhar com o Oswaldo, então ele estava muito por fora, e às vezes ele deixava a gente com um tremendo pepino, porque ele errava e a gente não podia consertar, assim, tinha que dar uma dourada na pílula para consertar o que ele falava errado em termos de futebol, porque como locutor ele era brilhante, com uma voz maravilhosa. Brilhante, e tinha um vozeirão, e vou mais além. Oswaldo Moreira foi também locutor de auditório da Rádio Nacional, nos tempos de César de Alencar, de Jorge Cury. Também. Agora, eu sei inclusive que eu viajei algumas vezes com ele, como ele tinha muito medo de avião, sabe o que ele fazia? Ele pegava uns escotes antes e mandava ver para poder entrar meio dopado dentro do avião, diria assim, meio calibrinado. Ele nem precisava viajar para fazer isso também não, né? Não. Eu nunca tive medo de avião, você também não, né? Eu e ele tomamos muitos uísques antes. Mas agora eu não precisava de uísque para viajar, não. Eu tomava porque eu gostava. Agora eu vou contar uma saia justa que eu passei atrás do gol. Era comum naquela ocasião, há anos atrás, o locutor errava e não admitia que o locutor atrás do gol o corrigisse, como o Silvério lembrou aí. E uma vez eu me lembro, jogava Fluminense, não sei quem, aí o gol do Fluminense foi marcado pelo Kleber, um meio-campo de cabeça, e o Valdir Amaral narrou Gil. Aí o Valdir, tem peixe na rede, Gil, e eu lá atrás do gol, Kleber, Gil, e eu, Kleber, Gil, e eu, Kleber. Aí o Valdir de repente diz assim, foi Gil e estamos conversados. Aí já viu, né? Acabou as ajustes, né, eu fiquei desse tamaninho, esse velho. Você sabe que aconteceu uma coisa parecida comigo, nessa história de fazer, a que a gente chamava fazer ponta ou fazer lateral, era um negócio muito engraçado. Eu trabalhava na Rádio Inconfidência e o Jairo Anatólio Lima, que era um locutor brilhante também, era o nosso locutor principal. E teve um jogo no Mineirão que eu não
não sei exatamente que jogo era, eu estava fazendo ponta para ele. E nesse jogo, na Inconfidência, tinha um costume de que o locutor atrás do gol, o que fazia ponta, e normalmente eram 2 locutores, houve uma época na Inconfidência que éramos eu e o Alberto Rodrigues, que hoje é o locutor principal da Rádio Itatiaia. E a gente narrava os escanteios. A gente já tá atrás do gol, foi escanteio. Aí o cara vai bater fulano. E eu estava atrás de um gol no Mineirão e fui narrar 2 escanteios. Nos 2 escanteios saíram 2 gols. Então era um clássico importante do futebol mineiro e os 2 gols do jogo foram narrados por mim, porque eu estava narrando de escanteio, os 2 gols nasceram de escanteio. Quando eu cheguei na rádio na segunda-feira, estava todo mundo comentando, eu era garotinho ainda, bem novinho, e estava todo mundo comentando que eu tinha narrado muito bem e tal. Aí passa um pouquinho, chegou o Jairo e a gente estava esperando que ele fosse falar alguma coisa para mim. Ele chegou e falou: a partir de hoje acabou. O jogo que eu estiver narrando, eu narro também os escanteios. Mas houve aqui no Rio também, na Continental, Valdir Amaral, o narrador principal, Celso Garcia e Jorge de Souza ficava atrás dos gols e o Valdir também determinava que os caras narrassem os escanteios. E por tanto sair gol, o Valdir também acabou dessa mesma forma que o Jairo Anatório Lima. Acabou. A partir de amanhã, só eu e não tem pontinha pra vocês. É verdade, não tem mais conversa. Muito bom, muito bom. Olha, muito bom ouvir histórias, muito bom reviver o passado, dar uma reviradinha ali no passado. E a gente vai contar muitas histórias aqui, porque são 2 dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro, mas... E já bem rodados, né, Zé Carlos? Um pouquinho só. Tem muito gás ainda, Zé. Por isso que eu não quis o quadrado. Zé bem rodado não pode ser quadrado. E é o seguinte, olha, só pra gente fechar hoje, eu queria saber de vocês sobre seleção brasileira. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre seleção brasileira, porque vem aí 2 amistosos contra Itália e Rússia. O time vai ter alguns problemas aí, problemas médicos, não é? O Paulinho acabou de ser cortado, de ser cortado por um problema médico. O que é que você espera, ô Zé Carlos, a respeito dessa seleção, desses 2 jogos? Você acha que já dá pra gente começar, a partir de agora, ter um rascunho de seleção brasileira para 2014? Eu acho que sim, até porque os adversários são adversários de expressão no cenário do futebol mundial, como a Itália e a Rússia. E também considero que o Filipão pelo menos manteve aquele desenho deixado pelo Mano Menezes quando convocou os melhores para formar o time brasileiro. Eu acho que a Itália, diante do Brasil, ela se apequena, ela se acovarda, ela não parte para o ataque, tem medo da tradição da amarelinha. Contra a Rússia, eu não conheço a seleção russa do momento, mas sempre é um adversário de expressão no cenário internacional. Estou acreditando que o Brasil vai desenhar, já que está fora das eliminatórias, desenhar a seleção principal com muita rapidez. Não acha não, Silvério? Olha, Zé, eu acho o seguinte, nós temos alguns problemas de jogadores. Eu acho que o nosso problema não é de técnico. O Filipão é indiscutível. Mas nós temos convocado para a seleção brasileira alguns jogadores que eu não entendo por que eles são chamados. Aí eles vêm, passam rapidamente e você nem se lembra mais deles. E agora, nesta seleção, nós temos alguns deles. E temos 3 desfalques no meio campo da seleção brasileira. O Lucas, que joga do meio para frente, o Ramírez e o Paulinho. Eu acho que nós, além de não estarmos no momento com uma geração de grande qualidade, temos perdido muito com jogadores contundidos exatamente por causa desse calendário maluco que é o do futebol mundial neste momento. Tem jogo demais. Então, por isso, o jogador, quando chega na seleção sem tempo de concentração, ele chega baleado. Muito bom. Concordo. Muito bom. Capri, amanhã tem mais, né? Amanhã tem muito mais, certamente. Foi muito bom aqui começar ouvindo 2 grandes vozes. Um abraço, viu, garotinho? Um abraço, Zé Silvério, um abraço, Capri. Muito obrigado, Zé Silvério. Até amanhã, Capriotti, um abraço, Zé Carlos, um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã. Muito obrigado. Zé ao quadrado, é sempre assim. Aqui no De Primeira da Bradesco Esportes FM, você tem 2 dos grandes nomes do jornalismo esportivo diariamente no nosso microfone. A gente volta já às 5h43. Você está ouvindo De Primeira, Rio, São Paulo.